Falando sobre esse sistema hidráulico, começando pelo dimensionamento dos reservatórios e dentro de dimensionamento dos reservatórios, nesse vídeo a gente vai falar sobre a determinação da reserva de incêndio, o dimensionamento do reservatório superior e inferior. Bom, começando com o exercício, calculando a dimensão de um reservatório, a gente tem de dados 44 apartamentos de 70 metros quadrados, uma casa de zelador e um salão de festas. Qual que é a fórmula que a gente usa para fazer, né, o volume de um reservatório? Bom, volume de reservatório é igual a CD, que é consumo diário, mais RI, que é a reserva de incêndio. Para começar, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quantas pessoas moradoras a gente tem nesse edifício. Bom, a gente tem 44 apartamentos, mas não fala qual é a quantidade de pessoa que tem em cada um deles, até porque é variável. Então o que a gente faz? A gente estipula uma quantidade média. E uma quantidade média boa para a gente colocar de pessoas por apartamento são 5 pessoas, porque pode ter apartamento até que tenha mais de 5 pessoas, mas também tem apartamentos que tem menos de 5 pessoas. Então, por isso, a gente coloca esse número como uma média. Então, a gente vai usar como 5. Se a gente tem 44 apartamentos, vamos multiplicar esses 44 pelas 5 pessoas que morariam dentro de cada um deles. Então, a gente tem um total de 220 pessoas. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir quanto que cada pessoa moradora desses apartamentos gasta por dia. Como a gente sabe isso? A gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha ela é encontrada na internet, então se procurar aí no Google você encontra consumo diário por pessoas. Aqui a gente vai pegar, né? A gente está falando de apartamentos. Então, em apartamentos aqui, a gente vai ver quantos litros gasta, né, cada pessoa dentro do apartamento. São 200 litros por pessoa. Então, quantas pessoas a gente tem dentro? Quantas pessoas a gente tem que a gente calculou? Foram 220 pessoas, cada uma delas gastando 200 litros. Então, a gente faz a conta, 220 multiplicada pelos 200 litros, que dá os 44 mil litros. Depois, o que a gente tem? A gente também tinha a casa do zelador e o salão de festas. Na casa do zelador, se a gente procurar aqui nessa tabelinha, a gente vai encontrar alguma coisa? Não vai. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar um pouquinho de lógica. A casa do zelador, o que ela é? É uma residência, certo? Então, a gente pega aqui de residência, quanto que ela gasta? 150 litros por pessoa. Quantas casas de zelador a gente tem? Uma só. Então, a gente tem 150 litros. Agora, calculando o salão de festas, a mesma coisa da casa do zelador. Se você procurar aqui, você não vai conseguir encontrar. Então, o que você vai fazer? Pensar, o salão de festas, ele é um espaço público? Sim. Então, qual que é o mais perto que a gente tem disso aqui, né? A gente procura. Aqui a gente tem edifícios públicos ou comerciais. Então, a gente vai ter que são 50 litros por pessoa. Mas se você olhar lá nos nossos dados do nosso exercício, você vai ver que a gente não tem a quantidade de pessoas para o salão de festas. Então, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai descobrir? Segundo a norma, em um salão de festas, a gente tem que ter uma pessoa a cada 3 metros quadrados. E a gente tem a metragem desse nosso salão de festas, que é 100 metros. Então, o que a gente vai fazer? Dividir esses 100 metros do salão de festas pelos 3 metros que cada pessoa pode ocupar dentro dele. E isso dá um total de 33,33. Ou seja, cerca de 34 pessoas podem ficar dentro desse salão de festas. E essas 30 pessoas, segundo a nossa tabelinha, vão gastar 50 litros de água. E isso vai dar 1.700 litros no total. Então, se a gente for ver o nosso consumo diário, que é a soma de tudo isso, a gente vai ter 45.850 litros. E aí, né, convertendo para metragem cúbica, a gente tem 45,9 aí, colocando esses 50 litros de arredondamento. Beleza, agora a gente já tem aí o nosso CD, que é o nosso consumo diário. Como é que a gente faz agora para a gente calcular o nosso RI? O RI ele é calculado com base numa tabela fornecida pelo Corpo de Bombeiros, né? É a tabela que chama Reserva Mínima de Combate a Incêndio IT-22 do Corpo de Bombeiros. É essa tabelinha aqui.
Para edifícios, né, a gente sempre vai usar essa segunda coluna aqui, tá bom? A2, A3, a gente vai usar aqui. Mas como que a gente vai saber qual dessas linhas a gente vai usar? A gente sabe metragem quadrada? Bom, a gente não sabe por enquanto, mas isso é só somar. A gente tem os 44 apartamentos e cada um desses apartamentos tem 70 metros. Então a gente vai fazer os 44 apartamentos multiplicados pelos 70 metros que cada um deles tem. Isso vai dar 3.080 metros. Além dos 44 apartamentos, a gente tem a casa do zelador, que tem 50 metros quadrados, e a gente tem o salão de festas, que tem 100 metros quadrados. Somando esses dois, a gente vai ter 3.230 metros quadrados. Esses 3.230 metros quadrados, eles se encaixam aqui em qual intervalo, né? Se encaixa aqui nessa segunda linha, que é de acima de 2.500 até 5.000 metros quadrados. Então, fazendo aqui o nosso joguinho, né, a gente vai encontrar que a reserva de incêndio é igual a 15 metros cúbicos. Tá, legal. E agora como que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso aqui, né, os nossos dados que a gente descobriu, a nossa formulinha que a gente colocou lá no começo. Então, VR é igual a CD mais RI, certo? A gente fez a conta aqui em metragem cúbica e isso deu 60,9. Mas o que acontece? Quando a gente vai calcular o reservatório superior, a gente vai colocar a 40% do consumo diário mais a reserva de incêndio. Isso fica no reservatório superior. Então, qual que é a conta que a gente vai fazer? Qual que é a nosso consumo diário? 45,9, certo? Se a gente lá em cima, tá? Calculando o reservatório superior, a gente só vai usar 40%, então a gente multiplica esses 45,9 por 0,4. E isso vai dar 18,36 mais a reserva de incêndio, que é 15. Então a gente faz isso mais 15, que vai dar 33,36. Então a gente pode arredondar aí para 33,4 metros cúbicos. Putz, e agora, como que a gente faz para calcular o nosso último tópico, né? O nosso reservatório inferior? A gente calcula com o que sobrou. A gente tinha calculado o RI, a gente já usou. A gente tinha calculado o CD, a gente usou 40% dele. Então, o que é que sobrou? Os 60%, que equivale a 27,5% do nosso de metros cúbicos do nosso consumo diário.